Olá, meu nome é Ana, esse é o meu canal e aqui o assunto é maternidade. Sejam todos bem-vindos. Bom, no vídeo de hoje eu decidi fazer um relato sobre a minha gestação e como foi esperar por 41 semanas a chegada do Bernardo. Bom, eu descobri que eu estava grávida em outubro de 2016, eu estava com 28 anos na época e estávamos tentando, queríamos um bebê e a menstruação atrasou, já tinha atrasado, mas não tinha acontecido. E aí eu fiz o exame de gravidez de farmácia, deu positivo. Esse dia eu estava sozinha em casa, o Vitor trabalhava em São Paulo, descia de fretado, eu estava atrasado, tinha pego comboio, corri no shopping para comprar uma roupinha para ele, para fazer uma surpresa, e aí coloquei numa caixinha junto com o exame, com uma mensagem, enfim. Foi assim que eu contei para ele, foi a primeira pessoa a saber. Depois a gente contou para minha irmã, depois para os nossos pais, e assim a gente foi espalhando a notícia por aí. O começo da minha gravidez, assim, eu não tive nenhum sintoma que me dissesse, que eu imaginasse que eu pudesse estar grávida. Eu tive uma dor no ciático, que depois eu vim descobrir que era por conta da gravidez, mas até então eu não imaginava, não tive enjoos, vômito, essas coisas eu realmente não tive. Eu ficava. E aí, no comecinho da gravidez, eu me consultava com um médico, que era o Dr. Ivan, ele era meu ginecologista já há alguns anos. Eu gostava muito dele, mas ele sempre quis me induzir ao parto para que eu fizesse com o plantão do Hospital São Lucas aqui de Santos. E nada contra o plantão, me falaram muito bem sobre o hospital, mas eu tinha muito medo de ter parto normal. Eu queria fugir da ideia de parto normal. E eu tinha medo que se eu chegasse no plantão, eles me induzissem a isso e não quisessem fazer a cesárea de cara como eu queria. E como o meu médico me induzia a essa opção, eu não queria isso. Acabei pensando na possibilidade de outros médicos, apertei ele para que ele me dissesse um valor para cesárea, né, para me acompanhar no meu parto, que o principal também que eu queria um médico para me acompanhar no meu parto. E ele me cobrou um valor muito alto, fora assim do que realmente eu podia pagar. E aí comecei a procurar outros médicos. Para quem não sabe, quem é novato nessa área de gravidez, ou está tentando, ou ainda realmente não está tentando, está por fora, a maioria dos médicos, pelo menos aqui na Baixada, cobram pelo parto, tá? Valores às vezes até altos. Então, já se prepare seu bolso para começar. E aí eu comecei a procurar outros médicos que fizessem o meu parto. Passei por uns 4 médicos diferentes em São Paulo também, eu cheguei aí. Até que me indicaram o Dr. Gilberto Mello. E eu fui nele sozinha até no dia. Falei, olha, me indicaram um senhor, porque eu quero fazer uma cesárea e meu médico tá cobrando muito caro. Ele falou, olha, indicaram a pessoa errada, porque eu dou preferência pro parto normal. Ele me falou uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho muito importante. Ele me falou, olha, 1/3 dos partos são fáceis, 1/3 são médios, 1/3 são difíceis. E desses difíceis, uma porcentagem que eu não vou me lembrar, evolui para partos muito difíceis que precisam virar cesáreas. Se você agenda sua cesárea, você não dá tempo para o seu bebê dizer, olha, eu estou pronto, o meu parto, e para o seu corpo te dizer, vai ser fácil, você vai cuspir a criança, ou se vai ser médio ou se vai ser difícil, você não vai ouvir o seu corpo. Você vai ter 9 meses para se preparar para o seu parto e para torná-lo o mais fácil possível. Então, realmente aquilo ali me mexeu comigo e me fez pensar que talvez não fosse totalmente descartável a ideia do parto normal, apesar do medo, apesar de eu querer fugir, porque eu achava que eu não ia aguentar, que eu sou muito fraca para dor. Então, aquilo me fez pensar. E aí, ali ele me ganhou, eu acho que quando ele quis que eu me ouvisse, que eu me entendesse, que eu me encontrasse como mãe, como gestante, isso foi mais importante para mim. Durante a gestação, eu pratiquei yoga e recomendo muitíssimo. É o momento de você se conectar consigo mesma, com o seu bebê. É 1 hora ali que você vai tirar. Eu fiz, né? Aqui em Santos eu tinha a possibilidade da yoga para gestantes. Se você tem na sua cidade ou algo semelhante, recomendo muitíssimo. Porque era a única oportunidade no dia, 2 vezes por semana, que eu tinha para relaxar, falar com o meu bebê por 1 hora, conversar com ele e dizer que eu estava me preparando e ouvi-lo. Não só por isso, mas porque é a oportunidade de você estar em contato com outras mães, outras gestantes, dividir acontecimentos e descobrir coisas que sozinha você talvez não descubra. Eu recomendo muito que você tenha uma atividade. Aconteceram aí 2 fatos que me preocuparam um pouco.
Primeiro eu vou contar pra vocês, na verdade foi uma queda. Isso eu sempre falo quando eu vejo uma grávida, eu falo pra ela: tome cuidado, a gente não percebe, mas as nossas juntas ficam muito frágeis, se movimentam muito moles, assim, sei lá, qual seria a palavra certa pra isso. Mas a gente fica muito suscetível à queda. Eu caí 2 vezes de escada durante a gestação, só pra vocês terem uma ideia. Na primeira eu fiquei com muito medo. Eu senti que meu pé virou do nada, eu estava descendo a escada no serviço. Por sorte, eu já vinha me preparando para uma possibilidade assim, eu estava me segurando no corrimão com as 2 mãos, então eu fui me jogando para cair de costas, de bunda, e aí bati as costas na parede que tinha no final da escada, torci o pé, fiquei uma semana de molho, sem poder pôr o pé no chão e tal, mas não bati a barriga, graças a Deus, mas percebam que, na verdade é difícil a gente perceber, mas tenham atenção, porque você está mudando, e às vezes essa mudança é tão sutil que você não percebe. Eu trabalhei, como eu estava dizendo, até a 36ª semana, então eu trabalhei por bastante tempo. Ele nasceu com 41 semanas, meu médico esperava até 42, então eu trabalhei por muito tempo, até que o meu médico falou: agora uma noite eu não passei bem, eu tive muitas contrações, ele mexeu muito, eu tive dor, enfim, aí naquele dia eu não fui trabalhar, fui ao médico, meu médico falou: hora de parar, é hora de descansar, e eu tinha muita azia durante a noite. E até eu descobrir algo que eu pudesse tomar para aliviar isso, eu acordava 3, 4 vezes durante a madrugada. E era muito cansativo, eu dormia pouco, aí durante o dia você tinha que levar uma rotina normal, como se nada tivesse mudado. Aquilo era muito cansativo. Uma outra coisa que o Dr. Gilberto me falou, que me fez pensar muito a respeito de esperar o parto normal, foi uma comparação, na verdade, que ele fez sobre a cesárea marcada, agendada, e um despejo, né? Ele me falou: olha, se você agenda uma cesárea e não espera entrar em trabalho de parto, é como se batessem na sua porta, te arrancassem de dentro de casa, você tá lá tomando seu café de boa, te arrancassem de dentro de casa, sem deixar você levar nada, sem te dar satisfação. Isso é uma cesárea agendada. O seu bebê não te disse que está pronto para nascer. Ele não te disse que quer vir ao mundo. Então, quando você espera entrar em trabalho de parto e espera o momento certo, o seu bebê te diz: estou pronto, agora eu posso sair daqui. Essa é a importância também de esperar o momento certo, esperar entrar em trabalho de parto e tentar um parto normal. Por isso também eu decidi pensar em não cortar as possibilidades do parto normal e escolher de cara uma cesariana. Esse foi E uma outra coisa que eu tive durante a gestação foi muito inchaço. Era mais esteticamente feio, eu sentia um pouco de dor, era um pouco incômodo, os sapatos não servirem e tal, mas nada absurdo. Mas aquilo me incomodava mais esteticamente, estava uma impressão muito, parecia que explodia, assim, né? E aí eu comecei a fazer drenagem com a Juliana Fernandes, que depois viraria a minha doula. E ela vinha aqui em casa, a gente começou a fazer a drenagem. Quando ela me ofereceu o serviço de doula, eu falei: isso não é pra mim, nada a ver, isso é coisa de índio, de quem quer parto normal, parto em casa, totalmente fora disso. E ela foi me explicando que não era bem assim, e me mostrando qual era a realidade, o que era o serviço dela, o que ela podia me oferecer. E eu acabei optando por ficar com ela como doula. E foi muito bom também ter uma pessoa ao meu lado que não tem o sentimento de família, né? Ela tá te acompanhando, acaba se tornando uma amiga, mas ela não tem aquele vínculo afetivo da família. Então, em certos momentos, é legal você ter essa pessoa do seu lado. Na época, 2 vezes por semana eu me encontrava com a Ju, então a gente fazia drenagem, acupuntura, exercícios para o períneo, exercícios para ajudar o bebê a descer, encaixar, enfim, a gente fez diversos serviços. Ela faz esse tipo de serviço. E aí você vai ter que encontrar uma pessoa no teu caminho, se você decidir ter uma doula, e ver como ela se enquadra. Existem diversos tipos de serviços, cada doula tem uma especialização. Ela, no caso, é fisioterapeuta e faz acupuntura, mas existem diversos tipos de doulas, e aí você vai ver uma que se enquadre mais no teu perfil. E foi muito importante tê-la comigo nesse momento, até por um dia que foi bem crucial, assim. Foi no dia 22 de junho. No fim da gestação, você começa a fazer com certa frequência o exame do cardiotoco, que é um exame que mede a frequência cardíaca do coração do bebê,
avalia algumas coisas, né? E eu já tinha feito algumas vezes, e no dia 22 de junho o meu médico falou, olha, esteja às 11 horas lá no hospital, eu vou estar lá, faço o exame em você, depois você vai no consultório e a gente conversa. Bom, eu fui, cheguei lá, a fila estava muito grande no hospital, ele falou, olha, eu não vou conseguir te atender, vou ter que ir pro consultório, faz o exame, o plantonista vai me mandar uma foto do exame e depois você vai no consultório. Eu falei, tá bom, tudo bem. Só que eu acho que, eu não sei se eu peguei troca de plantão, horário de almoço, demorou muito para eu ser chamada. Aí, quando me colocaram para fazer o exame, a enfermeira não ficou me acompanhando, avaliando, nem, enfim, não ficou ao meu lado. Levou uma meia hora para ela voltar, só voltou porque a minha mãe foi procurar a enfermeira. Levou o exame pro médico e o médico também demorou para aparecer, não vinha ninguém e tal. Até que eu vi o médico e falei, e aí, eu posso ir embora? Ele falou, não pode, eu mandei o exame pro teu médico, pro doutor Gilberto, e só vai a hora que ele liberar. E eu não tô conseguindo falar com ele, e também levou uma meia hora para eu conseguir falar com o doutor Gilberto. Quando eu consegui, ele falou, Ana, esse exame tem 3 níveis, 1, 2 e 3. O teu é o 2. Podia ser pior, graças a Deus não é, mas podia ser melhor. E tava tudo bem até então. Até 2 dias antes tava tudo bem. Ele falou, vem aqui pro consultório. Isso eram 3 da tarde, eu tinha chegado lá às 11 da manhã, não tinha almoçado. Eu falei, eu posso ir pra casa almoçar? Ele falou, pode. Então eu saí do hospital tranquila, porque eu sabia que o exame não tinha sido tão bem feito. Porque eu já tinha passado por uma outra experiência, entendido como aquilo funcionava. Eu não tinha comido. Então, também se você não come, o bebê não se mexe muito. Eu tava morrendo de fome. E se ele falou, você pode ir e depois vem, é porque não era também tão urgente. Então, eu tava sossegada. Aí liguei pra Ju, falei, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou, então a gente se encontra no consultório do Dr. Gilberto. E lá fomos nós, depois que eu almocei. E aí eu comecei a ficar preocupada quando ele me colocou na maca e colocou o aparelhinho que ele tem lá no consultório pra ouvir o coração do bebê e não encontrava. Aqueles segundos até encontrar são nervosos, né? Quando ele encontrou, a gente viu que estava diferente. E aí ele começou a fazer outras avaliações. Ele faz um exame para enxergar o líquido amniótico. Ele também teve muita dificuldade, aperta daqui, aperta de lá e troca o aparelho. Enfim, foi um exame bem difícil, teve sangue. Até eu sabia que podia sair um pouco de sangue, mas foi incômodo, levou muito tempo. A Ju estava comigo, a minha mãe, mas não foi fácil. E ali eu já estava numa situação que eu falei, se não tá tudo bem, eu quero que ele saia, independente de como, eu quero olhar meu filho e não tá tudo bem, a gente começa a partir para ver o que tem que fazer para ficar tudo bem. Se não é para continuar, vamos acabar com isso logo, era o que eu queria naquele momento. A gente saiu da maca, foi para a mesa do médico, e aí eu lembro que ele conversava com a Ju, conversava com a minha mãe, mas eu já estava muito nervosa, estava aérea. Eu lembro só que ele olhou para mim e falou assim, você tá entendendo que a gente pode ter que partir para uma cesárea? Eu só chacoalhei minha cabeça, e aí a gente marcou de 7h30 estar no hospital, ele ia acabar as consultas dele, e lá íamos fazer novamente o exame para ver se estava tudo bem. E aí foi legal ter a Ju comigo, a minha mãe foi buscar roupa, ver as coisas que eu precisava para ir à noite para o hospital. E a Ju ficou comigo, a gente pintou a unha, fez massagem, enfim, a gente conversou sobre N coisas para relaxar, para esquecer daquele momento e não ficar tensa naquele momento. E aí fomos para o hospital à noite, fizemos o exame, estava tudo bem, talvez tenha sido um dia que ele estava mais quietinho, talvez o exame não tenha sido bem feito, sei lá, mas estava tudo bem com ele e deu para esperar a gestação chegar a 41 semanas e na 41ª semana eu fui no consultório do Dr. Gilberto fazer os exames de sempre. A gente tinha feito uma ultrassom de manhã, o bebê era enorme e eu achava que a cesárea, se fosse marcada ali, que a gente já tinha conversado no final de semana, que poderia ter que partir para uma cesárea. Ele me explicou quais eram as possibilidades, que talvez não fosse aconselhável esperar. E aí eu fui pro consultório já certa que a gente ia ter que agendar o parto pro dia seguinte. Só que ele passou a mão no telefone, ligou pro hospital e falou, qual é o último horário do parto? Ah, tal hora, então Ana, a gente se encontra a tal hora no hospital. E fizemos a cesárea naquele dia mesmo. E aí eu conto em outro vídeo pra vocês como foi a cesárea, mas graças a Deus correu tudo bem e estamos aí, eu e o Bernardo hoje, e a família toda, a Vitor, enfim, completando quase 9 meses aí, semana que vem a gente tá com quase 9 meses.